Meu nome é Chayane, eu sou pesquisadora do CFC, que é um dos grupos do LRAP. Eu vou aqui apresentar um pouquinho do nosso trabalho, que é voltado para a área de caracterização de fluidos. O nosso laboratório, nós temos 3 pesquisadores responsáveis por esse laboratório. Hoje eu estou aqui fazendo essa apresentação, mas ele também é um laboratório liderado pela pesquisadora Daniela Costa e pela pesquisadora Anete Coelho. Bom, eu vou apresentar de forma geral o laboratório, né? A intenção não é a gente entrar nos detalhes de cada análise que a gente faz, mas é só para o pessoal que nunca visitou o nosso laboratório ou que não tem ideia do que é feito no CFC, na parte de caracterização de fluidos. A gente conta com um laboratório de alta pressão e também temos equipamentos que trabalham a baixa pressão. Em alta pressão, a gente tem diferentes equipamentos que podem ser utilizados, assim como na área da petrofísica, como vocês viram a apresentação da Agatha, a gente também trabalha com densidade, alta pressão. Nós fazemos também análise de viscosidade, eu vou mostrar um pouquinho à frente diferentes tipos de viscosidade de alta pressão que a gente também analisa. O nosso foco é a análise de fluido, né? Seja um fluido, um óleo, ou seja um fluido sintético, também todos em alta pressão. E dentre os equipamentos que a gente tem o nosso principal equipamento, né, que é de análise PVT, que é uma célula PVT. Nós temos 2 células PVT no nosso laboratório. Uma é uma célula de aço inox e a outra é uma célula de rastelói. Eu vou falar um pouquinho mais delas adiante, mas elas são nossos principais equipamentos para análise de PVT. Temos também, como eu falei antes, um densímetro, temos um viscosímetro capilar, um viscosímetro que também é de alta pressão, que é através de viscosidade eletromagnética, o que a gente chama de EMV. Temos também um reômetro de alta pressão, além de um DSC, que faz análise de calorimetria. O laboratório também conta com mais de 65 piston-cells, que são células com pistão, que são onde a gente faz a pressurização de todas as amostras, tanto para entrar no equipamento, como a parte de recombinação. E, além disso, né, todos os equipamentos, eles são, como eu falei, a gente trabalha muito alta pressão, todos os equipamentos precisam ser pressurizados, a gente conta com diferentes bombas, todas elas são bombas Physics, são bombas de alta precisão. E, além dessa parte de análise de alta pressão, a gente também conta com a parte de análise em temperatura e pressão ambiente, análise em baixa pressão, né, que é liderada pela equipe da pesquisadora Anete. Dentre elas, a gente tem diferentes tipos de cromatógrafo, né, a gente usa muito o FID e o TCD para análise de óleos ou misturas sintéticas. A gente conta também com um cromatógrafo acoplado a um espectrômetro de massas, um cromatógrafo de íons, temos também um viscosímetro de baixa pressão, um densímetro também de baixa pressão e estimuladores para análise de acidez e basicidade. Bom, aqui, falando um pouquinho, então, eu não vou entrar nos detalhes, até porque não é a minha área de expertise, a NET é que comanda essa área, mas só para vocês terem uma ideia, né, dos equipamentos que a gente trabalha lá no laboratório. A gente tem cromatógrafos a gás, que são muito utilizados, principalmente, né, a gente trabalha com óleo, então a gente precisa de caracterizar o óleo que a gente está trabalhando. No nosso laboratório, esse cromatógrafo que nós possuímos, ele é capaz de obter a composição do gás até C36+, e a composição de gás até C14+. Nós contamos também com, como eu falei antes, um cromatógrafo de íons, que é muito utilizado na análise de salmouras, né, para detectar os íons presentes. Temos também um cromatógrafo de massas, que ele não é utilizado, não está sendo utilizado atualmente, né, para análise de óleo, mas ele é um equipamento muito robusto e que também a gente está desenvolvendo ainda a metodologia para ele. E, por fim, a gente também tem ali a análise de SARA, né, que na indústria de óleo é uma análise que é muito utilizada, né, para determinar os compostos resínicos, aspartêmicos, aromáticos e saturados do óleo.
Então agora passando para falar um pouco sobre análise PVT, propriamente dita, né? O nosso laboratório, como falei lá, a gente conta com células PVT para poder fazer essas análises. Essa é uma foto da célula PVT, que é uma célula de alta pressão. Ela opera até 15 mil PSI e pode ir até 150 graus de temperatura. O volume da célula principal, que a gente chama de pump cell, ele vai até 400 ml. A gente precisa de, no mínimo, cerca de 100 ml para conseguir operar normalmente com ela. A gente até consegue operar menos, mas confortavelmente a gente prefere operar aí com pelo menos 100 ml de amostra. E dentro desse equipamento todo também a gente conta com uma outra célula que fica acoplada, que é uma célula de gás condensado, que a gente utiliza para análise de gás condensado. Aí já é uma célula bem maior, é uma célula de 2.000 ml. Bom, aí mostrando para vocês, então, como eu falei lá anteriormente, né, das análises de viscosidade. Né? Como vocês podem ver, a gente tem 3 tipos, a gente tem a possibilidade de obter 3 tipos de viscosidade, né, de análise de viscosidade diferentes, por 3 métodos diferentes. Esses 3 são todos em alta pressão. O primeiro, que é o que a gente mais usa, ele é o método capilar, que ele já é um tubo capilar que fica no interior daquela célula PVT que eu mostrei antes. Então, toda análise que a gente faz na célula PVT, a gente também pode já em conjunto fazer a análise de viscosidade. Todos esses 3 equipamentos, eles têm uma pressão máxima de operação de 15 mil PSI. O IMV, que é o viscosímetro eletromagnético, ele é um outro equipamento também de viscosidade. Uma grande vantagem entre o IMV e o capilar por exemplo, como eu falei lá na célula PVT, a gente precisa de um volume de aproximadamente 100 ml para operar na célula. Então, mesmo que esse capilar seja pequeno, o volume que eu precisaria para fazer essa análise seja pequeno, como eu tenho que colocar a minha amostra na célula, eu preciso de um volume grande de amostra. E nem sempre a gente tem esse volume de amostra disponível. Então, o IMV, ele apresenta uma grande vantagem nesse sentido. O IMV é um equipamento pequeno, ele tem ali uma câmera de aproximadamente 6 ml, então a gente precisa de, no máximo, 50 ml de amostra para trabalhar confortavelmente. Isso considerando purga, considerando repetição de experimento, mas a gente consegue fazer com 20 ml de amostra, a gente consegue fazer uma análise do IMV, né, ao contrário lá da célula de equilíbrio. E, sem contar também, uma grande vantagem do IMV em relação ao método capilar é a questão de limpeza. Vocês viram lá que a célula é um equipamento grande. Então, a limpeza dessa célula é muito complexa. A gente não tem como tirar a célula de equilíbrio para fazer uma limpeza a cada mudança de amostra. Então, essa limpeza, a gente tem que colocar um solvente numa piston cell e passar o solvente nessa célula até a célula ficar limpa. Já o IMV, por ser um equipamento pequeno, a gente consegue abrir e limpar ele facilmente como qualquer equipamentozinho de bancada. Então, o processo de limpeza de uma célula de equilíbrio, por exemplo, que leva cerca de 3 dias, às vezes até uma semana, dependendo do óleo que a gente coloca ali dentro, o IMV a gente leva algumas horas. Então, isso também é uma grande vantagem, né? De questão de tempo de trabalho, hora de trabalho é bem menor. E, por último, a gente também tem o reômetro, que também é um equipamento para viscosidade alta pressão, que, assim como o IMV, ele também apresenta como grande vantagem o volume de amostra necessário. Do reômetro é menor ainda, acho que 1 ml para poder fazer uma amostra no reômetro já é o suficiente. Então, a escolha entre eles vai depender muito da amostra que a gente vai estar utilizando, mas, em geral, a gente usa, atualmente a gente usa mais o método capilar. Quando é óleo, a gente já leva direto para a célula e faz o método capilar junto. E o IMV também é bastante usado. Uma outra vantagem também, nesse caso, tanto do IMV quanto do reômetro, é que eles são construídos em Hastelloy. Então, ambos podem receber salmoura, né? Ao contrário do capilar, que ele está na célula, atualmente ele está na célula que é feita em aço inox, então a gente não pode receber salmoura nesse equipamento. Então, atualmente, a gente só trabalha com óleo ou algum fluido sintético, alguma mistura sintética. Bom, além desses equipamentos, né, como eu falei lá, a gente tem também um densímetro de alta pressão. A Agatha também
falou, né, da densidade de alta pressão, que é feito também na petrofísica. Ambos os densímetros são iguais, eles usam o mesmo método. A gente tem essa vantagem, né, aqui no LRAP, de ter 2 laboratórios que trabalham em conjunto com o mesmo densímetro. Então, caso alguém esteja usando o densímetro para alguma análise, a gente tem a possibilidade sempre de trabalhar em conjunto com o pessoal da petrofísica e fazer uma análise tendo a mesma confiança e repetibilidade desses experimentos, né? Então, são 2 laboratórios diferentes, com equipamentos iguais, e que a gente está sempre ali ajustando os nossos resultados. Além disso, a gente também tem lá o DSC, que faz análise de calorimetria. O DSC, atualmente, ele fica junto com o Will, que é um dos pesquisadores, né, ele é doutorando. Ele fica lá no laboratório do Átomos, aqui na UFRJ também, mas ele é um equipamento que pertence ao LRAP, ele está lá, o Will é nosso doutorando, e ele trabalha lá junto com o professor Papa, fazendo esse tipo de análise. Como vocês podem ver, também é um equipamento de alta pressão, ele chega até 15.000 PSI de pressão e vai até 200 graus de temperatura. E, por fim, só ressaltando assim que eu falei tanto ali, né, das piston cells, mas nem todo mundo está familiarizado com o que é uma piston cell. E nada mais é do que uma célula, que aí ela pode ser construída em diferentes materiais. As nossas células, algumas são construídas em Rastelloy, algumas são em aço inox, por fora elas são construídas em titânio. Essas células, aqui na foto, se eu não me engano, tem uma de 306. Mas a gente tem células aí de 50 até 2.000 ml, né? A célula de 50 ml é uma célula pequena, a gente consegue carregar na mão. A de 2.000 é uma célula de, não sei, mais de 30, mais de 20 quilos. É uma célula extremamente pesada. E isso porque elas são construídas por fora em titânio, né? Se você usar um outro material, ela fica mais pesada ainda. Mas elas são células extremamente seguras. Vocês veem que todos os nossos equipamentos chegam até 20, 15.000 PSI. Então, a gente precisa ter a segurança de trabalhar com um equipamento que não vá causar nenhum acidente. E essas células são extremamente robustas. Elas são equipadas com um pistão, de um lado um pistão, no outro tem um rolling ball, né, que é para fazer a agitação, e a gente consegue fazer a agitação e conectar e pressurizar esses equipamentos. Bom, com relação à análise, às pesquisas feitas dentro da parte de fluidos, né, do CFC, a gente tem, tanto assim como a Agatha também mostrou, né, a gente tem a parte de análises fundamentais, que são as análises básicas, análises feitas principalmente com misturas modelos, né, são análises PVT também, análise de equilíbrio de fases. Depois a gente tem as análises que a gente chama de análises tradicionais, são as análises PVT tradicionais, que elas são mais voltadas para óleo e outros fluidos complexos, né, que a gente pode vir a analisar. E depois a gente tem a etapa também de estudos avançados, que aí é onde a gente já trabalha mais com... É análise PVT, mas ela é mais voltada para a parte de injeção de gases. E aí vai depender do experimento que a gente quer, ou do estudo que a gente quer fazer, qual é o tipo de injeção de gás que a gente vai fazer, qual o gás que a gente vai estar injetando, qual vai ser essa finalidade. A gente tem aí estudos, eu vou mostrar um pouquinho depois, por exemplo, a gente faz teste de swelling test, que é o teste de inchamento. A gente também faz algumas análises de teste de inversão de fases, também então com injeção de CO2, por exemplo, e ver como é que é esse comportamento. E a gente também trabalha com a parte de estudos customizados, né? Porque a gente tem uma gama de equipamentos, então a gente sempre tem que adaptar os nossos experimentos à realidade que a gente vai estar trabalhando, né? Então, por exemplo, a gente tem vários fluidos que podem formar múltiplas fases, não só um sistema bifásico, que aí a gente não vai trabalhar, por exemplo, na célula PVT, então a gente vai, de repente, estar trabalhando de forma customizada para esse tipo de comportamento. Bom, e aí, então, só fazendo um panorama geral dos testes que são feitos pelo nosso grupo, a parte de recombinação de fluidos,
é uma parte extremamente importante, né? A gente tem visto que a maioria dos laboratórios não sabe recombinar o fluido, e isso tem se mostrado muito promissor para a gente, porque essa foi uma parte que nós desenvolvemos dentro do nosso laboratório. E por que a importância disso? Dentro do CFC, os óleos que a gente recebe são todos óleos mortos, né? Que a gente chama de óleo morto, são o óleo sem o gás dissolvido. E para a gente analisar o comportamento desse óleo, como ele se comporta no reservatório, a gente precisa, então, de um óleo vivo. E, então, como que a gente faz isso? A gente precisa, então, misturar esses dois componentes, né? Gás e óleo. E aí, isso é feito através do processo de recombinação dos fluidos. Então, a gente desenvolveu a nossa metodologia, na qual a gente aí tem diferentes metodologias, né, dependendo do que a gente quer fazer. A gente desenvolveu a metodologia tanto para recombinação de gases, né, a gente pega uma quantidade de gases que a gente deseja e faz a mistura desses gases dentro do nosso laboratório. E a gente também faz a recombinação de misturas sintéticas, como eu falei, a gente pode pegar uma mistura de hidrocarbonetos e fazer essa recombinação e pressurizar. Ou a gente pode fazer a recombinação de um óleo vivo, que a gente vai estar chamando de óleo vivo, né, que é justamente pegar esse óleo morto com uma mistura de gases ou com um gás, vai depender do óleo que a gente quer representar. A gente também pode fazer a recombinação da mistura, né, com gás, do hidrocarboneto com gás. E, por fim, a gente também faz a recombinação das misturas de salmoura. A gente trabalha muito em conjunto com o pessoal da Petrofísica, que eles trabalham mais com salmoura. Então, quem faz, geralmente, esse processo de recombinação é o nosso laboratório. Bom, passada essa parte de recombinação, tendo o nosso fluido já pronto, a gente precisa fazer a análise de composição desse fluido, né? Por exemplo, o petróleo é uma mistura e a gente precisa conhecer o que tem dentro dessa mistura. E aí, como eu mostrei lá no início, essa análise é feita através da análise cromatografia, né? Onde a gente determina a composição desse óleo até C36+. A gente também determina a composição do gás, podendo ir até determinação de C14+. No caso de salmoura, a gente determina a composição através da cromatografia iônica e a gente também faz a análise de Sara. Depois da parte de determinação da composição do fluido, a gente também tem a parte de caracterização do fluido morto, né, que também é feito lá no laboratório de fluidos, comandado pela ANET, onde a gente pode determinar o peso molecular, a gente faz densidade e grau API a baixa pressão, a viscosidade, determina também acidez e basicidade, quantidade de água e também podemos determinar a TIAC, né, que é feita lá no DSC. Além disso, temos análises também de densidade e viscosidade, não vou numerar todas, né, que eu já falei anteriormente, e a parte de análise PVT propriamente dita, que é a análise que a gente chama lá de tradicional, avançada e análise customizada. No caso da análise tradicional, vou passar depois um pouquinho adiante, mas só para vocês terem uma ideia, basicamente, a análise de separação flash, determinação, fazer o CCE, né, que é a determinação do ponto de bolha, o DL, que é o teste de liberação diferencial. Temos também o separator test, que não é um teste que a gente já faz, mas a gente já na fase 2 do CFC, ele vai ser implementado. E assim como o CVD também é um teste que a gente está em fase de implementação. Na parte de análise avançada, é aquela parte que eu falei lá, que tem a parte de injeção de fluidos, o swelling test, que é o teste de inchamento, que é um teste extremamente importante para a indústria, múltiplos contatos, o MMP e a asfalteno 1,7, e a TIAC também alta pressão, são testes que também vão ser desenvolvidas nessa segunda fase do CFC. E, por fim, as análises customizadas, né, que são as análises de PVT de salmouras e de fluidos sintéticos também, que aí, como eu falei, vai depender de cada estudo e da intenção de cada estudo. Bom, agora eu vou falar rapidamente do que é, então, a análise PVT. Eu estou o tempo inteiro aqui falando de PVT, mas o que é, então, essa análise PVT? PVT, como a sigla, é justamente
pressão, volume e temperatura. Então, são análises que vai variar essas três propriedades. No caso dos nossos experimentos, todos os experimentos são feitos com temperatura constante, então a gente vai variando pressão e volume. Bom, aqui só para ter um panorama geral de como que é feita, né, essa análise. Bom, a gente tem o principal equipamento, como eu falei anteriormente, é a nossa célula PVT, na qual a gente vai avaliar o comportamento do fluido, variando a pressão, volume ou temperatura, né? Como eu acabei de falar, temperatura a gente mantém constante, a gente varia pressão e volume, e a gente vai determinar alguns parâmetros que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. O que vale ressaltar do caso do CFC, do LRAP, né? É que a nossa célula PVT, ela é uma célula que ela é pressurizada através de um pistão, né? E ao contrário de algumas células que, apesar de ser um sistema já obsoleto, é possível encontrar, inclusive na indústria, células que operam com mercúrio, né? Que a gente sabe que não é uma coisa complicada de se fazer, mas isso então é um grande diferencial do LRAP, né? Nossa célula uma célula tem um pistão e é extremamente segura e nos dá resultados bastante precisos. Bom, então, dentro desse equipamento, dessa célula PVT, por que eu estou o tempo inteiro falando dela, né? É porque esses são alguns dos ensaios que podem ser feitos com um único equipamento. E todos esses ensaios são ensaios de extrema importância, tanto para a indústria quanto para a pesquisa. A gente tem a determinação do ponto de saturação, que é feito um dos parâmetros que a gente precisa para o óleo, né? Sem a pressão de saturação a gente não consegue trabalhar. Análise de viscosidade, como eu mostrei antes, né? Que é feito dentro da própria célula de equilíbrio. O teste de separação também pode ser feito na célula de equilíbrio. O CCE, que é Constant Mass Expansion, né? Que ele também é o teste justamente que vai determinar o ponto de saturação da minha amostra, né? O ponto de bolha da amostra. É possível fazer também o CVD, o DL, o Contact Equilibrium, né? Que é o teste de os múltiplos contatos e o teste de equilíbrio. O Swelling Test é um teste também que é de extrema importância para a indústria e para a pesquisa. Ele é o teste de inchamento, no qual a gente tem um óleo e a gente vai injetando um gás ou mistura de gases e para ver o comportamento dessa mistura. Né? Esse teste, isso é uma coisa importante de ressaltar, ele, pelo menos a nível de prestação de serviço, nenhum laboratório no Brasil consegue fazer ele. Atualmente, quando um prestador de serviço precisa dessa análise, ele manda para fora. Né? Existem outros laboratórios que conseguem fazer swelling test, mas não a nível de prestação de serviço. E nós já temos um procedimento operacional. O nosso pessoal também está totalmente treinado para fazer esse tipo de teste como prestação de serviço. O MMP, que é a pressão mínima de miscibilidade, ele normalmente é feito com o Slim Tube. Nós temos também um Slim Tube no LRAP, ele ainda não está instalado, mas na segunda fase a gente vai trabalhar com ele. Mas ele também é um teste que, a partir dos resultados da célula de equilíbrio, a gente consegue ter uma ideia desse valor. Né? Não é o valor exato, mas a gente consegue ter pelo menos uma ideia e depois levar para o Slim Tube e fazer essa análise. Bom, mas aí eu falei, né, o tempo inteiro aqui de análise PVT, mas qual a importância desses dados, né? Eu falei que a gente vai levantar um monte de dados, vai levantar dados de densidade, de viscosidade, ponto de bolha, mas para que serve isso? O que as pessoas vão utilizar? Uma das grandes importâncias desses resultados é justamente eles servirem tanto só para a gente conhecer a composição desses fluidos e conhecer o comportamento deles, e esses dados vão servir como dados de entrada para os simuladores de tanto de processo quanto de reservatório, né? Vocês viram lá a apresentação do Felipe no início, a apresentação da Ágata, para eles utilizarem, né, simularem um reservatório, eles vão precisar, antes disso, saber como é que é o fluido. Né? Não é só rocha que tem um reservatório. Né? Então, é aí que a análise PVT vai entrar, né? Determinando esses dados, vão dar dos dados de entrada para que a gente possa alimentar esses simuladores. Bom, mas aí,
se a gente pensar no óleo, né, o óleo ele é um composto, ele nunca é um composto único, né? Cada óleo vai ter a sua composição e a sua característica. E aí, se a gente jogar, como é que a gente faz, então, para o simulador enxergar esse óleo e conseguir simular um reservatório ou um fluido de forma que se aproxime da realidade, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que alimentar justamente com esses dados PVT e fazer um ajuste dos modelos termodinâmicos. Eu não vou entrar nos detalhes, tá, dos modelos, podem ficar tranquilos, mas cada simulador ele tem o seu modelo próprio, a depender do seu propósito, mas a gente precisa alimentar o simulador com dados experimentais para que a gente possa ajustar esses modelos aos dados. E aí a gente vai conseguir, então, representar o nosso fluido de forma correta. E aí, então, só para vocês entenderem melhor, né, como é que é a questão das análises no nosso laboratório, só para dar um panorama de como que é o fluxo de trabalho. Então, a gente tem lá o fluido de reservatório, que é o óleo vivo, né? Como eu falei, a gente recebe o óleo morto e recombina, então a gente vai ter esse óleo que a gente está chamando ali de óleo vivo. A partir desse óleo vivo, a gente vai passar para análise de flash, da separação flash, onde a gente vai determinar o RGO e a composição desse fluido. Em seguida, a gente vai passar para análise do CCE, onde a gente vai determinar o ponto de bolha da nossa amostra. E com base nisso, a gente vai, então, passar a parte do óleo para análise de DL, né, que é a liberação diferencial, e o CEP-teste, que vão dar, e a parte de gás também, que a gente pode fazer uma análise CVD. Esses testes, eles vão ser os testes que vão determinar parâmetros como ponto de bolha, I-function, o fator de compressibilidade, BO, BD, ORS, os effector, que são parâmetros que vão alimentar também os simuladores e que a gente vai utilizar para caracterizar o nosso fluido. Bom, então falando rapidamente aí da separação flash, ele é um teste extremamente simples, mas extremamente importante, né? Porque a gente tem lá o nosso óleo que a gente recombinou, e ali a gente precisa saber se a nossa recombinação ela está correta. Então, o que a gente faz? A gente tem o óleo pressurizado, e aí a gente vai abrir essa célula que vai estar pressurizada para a pressão atmosférica e vai coletar o óleo, que é agora morto, e o gás vai direto para um outro equipamento que a gente chama de gasômetro. Nesse equipamento, a gente vai coletar esse gás e vai medir o volume de gás, e a gente vai ter também o volume de óleo. Então, com base nesses dois dados, a gente vai ter o famoso RGO, né, que é justamente a razão entre o volume de gás e o volume de óleo na condição padrão. A condição padrão que a gente usa no laboratório é a condição API, que é de 1 atmosfera e 60 graus Fahrenheit. E por que também, além da determinação do RGO, que é um importante parâmetro do óleo, por que esse teste é tão importante? Porque é justamente através dele que a gente vai tentar fechar o nosso balanço de massa. Como eu falei, a gente recombina a nossa amostra, né? Então, todas as análises elas são feitas com base mássica. Então, a partir do flash que a gente vai saber se a nossa recombinação realmente está ok. Bom, não vou entrar nos detalhes também do CCE, mas é só para quem nunca ouviu falar. Ele é um teste para determinação, como eu falei, do ponto de bolha da amostra. E ele nada mais é do que a gente colocar a amostra numa única fase dentro de um equipamento pressurizado, no nosso caso é a célula PVT, e aí a gente vai despressurizando essa amostra em etapas e anotando o volume a cada etapa. Até que a gente vai chegar a um determinado ponto em que essa amostra que estava em uma única fase líquida, ela vai formar a primeira bolha de gás, que é justamente ali o que eu chamei daquele P4, que é justamente, então, o nosso ponto de bolha. Então, a gente vai determinar a pressão e o volume de saturação dessa amostra nesse momento. E aí a gente continua essa análise até depois do ponto de bolha para a gente formar uma curva, e aí a gente pode determinar esse ponto de bolha visualmente. No caso da célula de equilíbrio, a gente consegue, tem uma câmerazinha que a gente consegue ver o momento dessa formação dessa bolha, ou a gente também pode determinar esse ponto de bolha graficamente através da relação PV.
Bom, e aí só para quem nunca viu, só aí tem uma ideia do DL, né, que é o teste de liberação diferencial, desculpa. Ele é um teste também que é bem parecido com o CCE, ele também é feito a temperatura constante, só que nesse caso ele não inicia ele já inicia na pressão abaixo do ponto de bolha. Então a gente tem a amostra, a gente vai formar uma capa de gás nessa amostra, e aí a gente vai retirar esse gás e vai ter o óleo ali dentro. Então a gente vai fazer várias coletas em diferentes estágios. A quantidade de estágios depende da amostra e do engenheiro que vai estar cuidando desse teste, ele que vai determinar a quantidade de estágios que vão ser feitos. E a cada estágio, né, vai ter várias pressurizações, vai sempre formando uma quantidade de gás, e a gente vai coletando e fazendo análise cromatográfica desse gás. E no final, a gente faz também uma análise do gás do final e do óleo morto que vai ficar na célula, né? E aí, a grande importância desse teste é justamente para a determinação do BO, né, que é o volume de formação de óleo, mas ele também com ele também é possível determinar o RGO. Né? Então, ele é importante porque, como eu falei lá, o flash ele é utilizado para a determinação do RGO, mas a gente determina também através de DL, então é uma forma até da gente comparar e determinar se os dois testes estão corretos. Então, ele serve também como um quality check do meu teste de flash. Bom, e aí só para ir finalizando, eu vou só para mostrar um pouquinho do que a gente já fez nesses 3 anos, mais ou menos, né, desde que o laboratório foi montado e os equipamentos foram colocados em operação. A gente tem alguns trabalhos que já foram, inclusive, publicados. Um trabalho que foi comandado pelo Davi, que é um pesquisador que saiu recentemente do nosso grupo, mas trabalhou durante muitos anos aqui. Esse foi um trabalho já na parte de misturas sintéticas, né? Onde a gente determinou a densidade, a alta pressão de hidrocarbonetos e misturas com CO2. Esse também é um outro trabalho que foi também comandado pelo Davi, que nesse caso foi para análise de óleo vivo, análise de densidade, viscosidade, alta pressão, já trabalhando com óleo vivo e injeção de CO2, né? Foi aquele caso que eu mostrei lá de estudos customizados, né? A gente pegou um óleo e foi injetando CO2 em diferentes quantidades e foi observando o comportamento dessas propriedades ao longo dessas injeções. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer, me disponibilizar, caso alguém tenha alguma dúvida, queira visitar o laboratório, precise de alguma análise, venha conversar com a gente. O meu contato da Daniela, da NET aí. Queria também convidar vocês a entrarem no nosso LinkedIn, acompanhar o desenvolvimento do trabalho, não só do CFC, né, mas de todo o LRAP, ele está sempre sendo disponibilizado lá. Sigam a gente também no canal do YouTube, a gente está disponibilizando diferentes vídeos e o tempo inteiro mostrando o potencial, né, do LRAP. E também sigam a gente no Instagram, também para acompanhar o nosso trabalho. Obrigada. Mas, por curiosidade, por desconhecer um pouco a técnica, né? Tu mencionou que dá para ter uma boa pista da MMP com a célula. Como é feito esse teste? Então, na verdade, não é um teste separado. Com a partir dos resultados do próprio da célula. Aí você faz. Eu não tenho agora de cabeça qual é o teste, mas você vai fazer graficamente. Mas é a interpretação dos resultados já obtidos nos outros testes. Isso, exatamente. Aí vai dar uma ideia, ele não vai dar um valor exato. Sim. Tem na literatura alguma coisa falando assim, não vai dar aquele valor exato, mas o YouTube ainda é o mais confiável, mas pelo menos a gente já tem uma ideia. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agatha? Parabéns pela apresentação. Você comentou que dá para colocar salmoura também na célula PDT. Acho que não na nossa, que está em operação hoje, mas de repente no futuro varia. Quais são as diferenças entre medir um óleo recombinado, fazer um PDT completo de um óleo recombinado e de uma salmoura recombinada? Eu digo experimental, assim, qual é mais fácil, qual é mais difícil, assim, né?
Não tem diferença, não, nesse sentido não tem diferença. A diferença é só de equipamento mesmo, porque o processo é o mesmo. Por exemplo, para recombinar a salmoura, a gente utiliza o mesmo processo para recombinar óleo. A gente vai ter uma salmoura já pronta e vai recombinar com gás ou mistura de gás que a gente quer. E aí, se a gente precisar de uma análise PVT completa, a gente vai colocar da mesma forma na célula PVT e vai fazer todo o procedimento. Então, dificuldade operacional é a mesma. Não tem dificuldade. O que muda é realmente o equipamento. Porque no caso da salmoura, todo o equipamento tem que ser em Rastelói e no outro caso, não precisa necessariamente, mas operacionalmente é a mesma coisa. Então, Chay, obrigada, parabéns pela tua apresentação. E vamos ter a Mayra daqui a pouquinho.